Diálogos sobre psicomotricidade. Esta é a nova série da WAK Editora. Esta série iniciou após o programa Conectando Ideias, com a participação do nosso amigo e autor Vitor da Fonseca. Mergulhe nas suas ideias, pense o que é psicomotricidade, a relação com o movimento, com o corpo. Dificuldades de aprendizagem também você encontrará nessa série. Quer saber mais? Quer saber quais são os desafios de ser psicomotricista nesta atualidade? Venha conferir. Esta é a série Diálogos sobre Psicomotricidade com o nosso amigo Vitor da Fonseca. Falando aqui de um conceito extremamente complexo, não é? Que é, no fundo, a aprendizagem. Do que eu penso, enfim, a olhar para a minha formação de psicomotricista, o aprofundamento da aprendizagem não foi muito grande na minha formação. Eu sempre lutei, exatamente como professor, na minha vida académica, que o psicomotricista tinha que ser um teórico e um prático da aprendizagem humana, no fundo. Ora, para perceber a aprendizagem humana, nós tínhamos que perceber aquilo que eu estava tentando há pouco posicionar, ou seja, a relação mãe-filho ilustra algo de complexo na natureza humana. O bebé humano não pode fazer o que faz a tartaruguinha que está na nossa palma da mão e que tem um sistema nervoso do tamanho da nossa unha do polegar. O bebé humano vai nascer imperito, vai nascer totalmente dependente. Ele vai fazer alguns movimentos reflexos automáticos de ajustamento do seu bem-estar, mas é um ser que não tem autonomia de espécie alguma. E, portanto, o bebé é a demonstração de que ele vai precisar do corpo do outro para se tornar um eu. E se esse corpo da mãe ou quem a substitua é um corpo que não dá os cuidados necessários no tempo e na intensidade que envolve essa relação de intimidade, chegando a alguns autores como Bob e Winnicott a evocar que não existe o bebê, nem existe a mãe. O que existe é um organismo único em interação recíproca e constante e permanente, que é a mesma condição que estava em termos intrauterinos, repete-se na situação extrauterina, pelo menos nos 12 meses após o nascimento. Essa dimensão de nascer imperito, descoordenado, que não é o caso da tartaruguinha, é para a gente pensar, porque quase tudo é feito pelo outro. O eu vai-se construindo através da motricidade afetiva, proximal, emocional, amorosa, táctil, contáctil, não é? Da mãe, esse ser que tem que saber tocar no bebê, saber transportar o bebê, saber acariciar o bebê, para, no fundo, produzir informações de ordem emocional e afetiva que vão exatamente construir, digamos, essa noção impressionante do eu, a noção do corpo, não é? Quando a criança se olha no espelho e ignora o espelho, ou espreita por trás do espelho, ela não tem, aí aos 6 meses, ainda a noção de que é um ser único, não é? Um ser total, um ser evolutivo, não é? Mas vai haver um momento que ela para no espelho e fica fascinada com
a imagem que está exatamente no espelho, que é ela própria. E isso é, digamos, o espelho que vai ser feito exatamente no cérebro. O cérebro, de alguma forma, é um espelho. Ele é um espelho do corpo e é um espelho do mundo. E é dessa interação corpo-mundo que o cérebro vai espelhando a experiência do bebê, no fundo. Não é? Ao ponto que a criança contribui para a realização de alguma tarefa, quer na alimentação, quer na higiene, quer no vestuário, chamadas autossuficiências, em que é preciso uma motricidade, digamos, que possa gerar essa autonomia que é tão grata depois à mãe e ao pai, o bebê ser autónomo, não é? No fundo, começa com a tal conquista depois da motricidade com a postura bípede, não é? Com a evolução, digamos, que vai da reptação depois à quadrupedia, depois da quadrupedia à chamada verticalização, digamos, reptativa, ou seja, a criança agarra-se aos móveis, anda lateralmente, ela não anda ainda direcionalmente porque não tem o seu cerebelo ainda maturado para exatamente reorganizar nos músculos da profundidade a tonicidade que é necessária para que os músculos da superfície possam garantir a postura bípede e a conquista da gravidade, no fundo. Somos um planeta gravitacional e, portanto, somos atraídos, tudo que é objeto, tudo que é ser vivo, ao centro da Terra. Enfim, um magnetismo que atrai e é unidirecional, é de cima para baixo. E a criança tem que conquistar exatamente a sua motricidade de baixo para cima, no fundo. Não é? Então, essa conquista é que vai exatamente permitir que a criança ganhe autonomia através da interação que estabelece social, relacional, com o outro, ou com os outros, no fundo, não é? E, portanto, essa intimidade relacional vai fazer com que a evolução na criança seja muito original, quer dizer, ela contribui com 0% para se vestir ou para se despir, e a mãe faz e contribui com 100%. Mas há algum momento no desenvolvimento da criança, podemos pensar nos 8 meses ou nos 10 meses, ela vai tirar peças de roupa, pode ser meias ou pode ser cuecas, e portanto ela já contribui com cerca de 5 a 10%, enquanto a mãe tem que fazer os outros 90%. Com mais de 6 meses, a criança já se despe totalmente, veste-se ainda de alguma forma com alguma descoordenação, se calhar habituar ainda vai ser difícil e a mãe tem que completar esses gestos. Então a criança já contribui com 60%, 70% dessa competência psicomotora e a mãe vai ter que completar exatamente com os outros 30%, 40%. Este processo vai lentamente, como se desse uma transferência das competências do cérebro da mãe para o cérebro do bebê. E, portanto, nós somos sujeitos a processos de aprendizagem que resultam de uma transferência cultural, transferência de competências psicomotoras entre gerações, entre seres experientes e seres inexperientes. E isso é o triunfo da evolução da espécie humana. Porque a espécie humana é a única espécie que ensina. A única espécie que ensina. Isso é de uma importância capital. O vosso grande pedagogo, Paulo Freire, dizia: não há
docência sem discência, no fundo, não é? Porque vai envolver aqui o conceito de conectividade, não é? De conectar a mente do experiente, mãe ou educadora, com a mente do inexperiente, bebê ou criança precoce. E essa conexão, chamada teoria da mente, tem a ver com o processo que vai permitir que a transferência das competências e dos conhecimentos possa ser transferida digamos, num contexto de interação social, como falava Vygotsky, para que a criança adquira, se aproprie, incorpore, já o termo incorpore é pôr dentro do corpo, não é mais do que armazenar no cérebro, as competências exatamente que lhe foram ensinadas e transmitidas. Para falar de aprendizagem, o psicometricista tem que aprofundar imenso a aprendizagem, no fundo. Não é? A aprendizagem é um fenómeno de uma complexidade muito grande que está sendo esclarecida hoje pelas neurociências. E as neurociências hoje, com a imagiologia cerebral, demonstram claramente que a relação entre dois seres humanos implica exatamente a ativação de zonas, diremos, zonas responsáveis pela empatia, para permitir que um ser ensinante transmita competências e conhecimento a um ser aprendente. Há, Professor, de facto, aqui qualquer coisa de muito importante que o psicometricista pode fazer em relação à educação infantil. Eu vou ser rápido para isto. É preciso ter a noção que a criança, quando está na educação infantil, antes da educação a sério, ela está num plano de desenvolvimento, por isso é preciso que o psicometricista seja um perito do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, daí a minha opção de transformar a psicomotricidade em neuropsicomotricidade, como a psicologia acabou por ser respeitada, transformando-se em neuropsicologia, para, no fundo, ilustrar esse processo que estamos aqui a focar. A psicomotricidade é o pedestal do neurodesenvolvimento que vai permitir evoluir na criança das competências não verbais, arte, jogo, música, exploração da natureza, competências sociais, funções executivas de organização, de concentração, de inibição e controle inibitório, depois com equilibração, com autorregulação, com a noção do corpo, e depois com expressões motoras que são delicadas, precisas e perfeitas, atingir exatamente a motricidade fina, no fundo, não é? Portanto, a criança vai ter que passar por 4 linguagens complexas, não é? Uma mudança agora de agulha para falar de linguagem, não é? Que é a linguagem não verbal que antecede a linguagem verbal. Então, essa dimensão vai levar a que a linguagem não verbal seja uma linguagem corpórea. Ela é centrada na evolução que todos os psicolinguistas defendem que ocorre na criança do gesto à palavra. Nós não evoluímos da palavra para o gesto. A evolução vai da motricidade, na sua sublime dimensão de gesto, que é mais transcendente do que propriamente o termo motricidade, não é? Que inclui outras variantes, digamos, inconscientes e conscientes e relacionais, não é? E que vai, digamos, ilustrar essa evolução de uma linguagem, digamos, do todo o corpo para uma linguagem de uma parte do corpo que é exatamente a boca, a linguagem falada, no fundo.
Portanto, com estas duas pernas, digamos assim, da educação infantil, a linguagem corporal e a linguagem falada, a criança vai se preparando para ter um tronco e uma cabeça que vai ser exigida mais à frente com a aprendizagem da linguagem escrita, propriamente dita. E, portanto, isto não é uma coisa para brincar, que isto é as leis naturais do neurodesenvolvimento da criança. Está inscrita nos genes. Portanto, se os educadores e os psicometricistas não entenderem esta dimensão e utilizarem uma série de jogos e atividades que contradizem este sentido de hierarquização e da organização interna da linguagem humana, da comunicação humana, é evidente que vamos ter problemas e dificuldades de aprendizagem. Eu adotaria aqui o psicometricista é mais um preventor das dificuldades de aprendizagem do que um superador das dificuldades de aprendizagem. A prevenção é muito mais importante e muito mais barata do que depois a intervenção, digamos, curativa ou terapêutica, no fundo, das dificuldades de aprendizagem. As chamadas DIS, né? Dispraxia, disfonia, disartria, dislexia, dismatemática, disgrafia. Essas dis são o termo ilustra exatamente de que a criança não está pronta para a escolaridade. O que quer dizer que o psicometricista tem que ser um school readiness specialist, ou seja, um especialista da prontidão para a escola séria, onde vai aprender a ler, vai aprender a escrever, onde vai aprender a resolver problemas e a ter, portanto, uma linguagem quantitativa, para além da linguagem exatamente escrita. Não é? E, portanto, não sei como em todos os países ainda não se percebeu, ou a educadora de infância tem que ter uma formação em psicomotricidade muito aprofundada, porque está baseada nas leis naturais do neurodesenvolvimento, ou os psicomotricistas têm que ter emprego nas escolas, digamos, infantis. Não como uma atitude já de prever dificuldades de aprendizagem, mas como uma atitude mais importante e distinta, que é a prevenção das dificuldades de aprendizagem. Porque muitas crianças têm dificuldades de aprendizagem porque foram privadas de experiências que não, a nível familiar, não foram, digamos, estimuladas, nem a nível comunitário foram estimuladas, nem a nível, digamos, escolar foram estimuladas. Não é? Como alguém diz em África, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, no fundo, não é? É interessante que para a Europa ou para o Brasil, provavelmente para educar uma criança é preciso toda uma cidade, não é apenas a escola, no fundo, não é? Portanto, há uma responsabilidade aqui social, comunitária, dos equipamentos, da urbanização, do acesso, digamos, das classes desfavorecidas a determinado tipo de equipamentos que, se não forem de facto fornecidos, o cérebro dessas crianças parte em desvantagem em comparação com outras classes desfavorecidas.